Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos ao objeto de conhecimento. Aula de número 14, né? Objeto de conhecimento, povos da antiguidade. Na África, egípcios, no Oriente Médio, mesopotâmicos e nas Américas, pré-colombianos. Detalhamento: a civilização do Antigo Oriente, organização política, econômica, social e cultural. E desse modo, né, você já separa o seu caderno, suas canetas coloridas, faça as anotações necessárias, tá bom? E vamos à aula. E olha só, a nossa aula irá tratar de um povo muito importante para compreendermos a civilização humana, pois, né, os hebreus, eles irão, né, influenciar, né, de modo muito forte a cultura tanto oriental quanto ocidental. Na verdade, perdão, ocidental, né? Então você tem, né, diante da aula, né, a perspectiva e a história, né, dos hebreus, que irão ser, né, um povo que irão influenciar demasiadamente a civilização humana. Os hebreus, né, eles são um povo muito antigo. E no começo, né, eles estavam na Mesopotâmia, né? Você já sabe muito bem a respeito dessa região, que é uma região muito importante para compreendermos esse início do processo de civilização, né? Mas, né, o povo hebreu possuía um chamado, né, de Deus para ir a um lugar chamado Canaã. E lá começou uma grande aventura, né? Depois, eles foram ao Egito, liderados por um carinha chamado Moisés, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar a respeito dessa grande figura histórica. E fugiram, né, do Egito de uma forma emocionante, né, contada principalmente naquele que é o livro mais famoso do mundo, né, na Bíblia Sagrada, Atravessando o Mar Vermelho. A história do povo hebreu, ela possui 3 partes importantes, tá bom? A dos fundadores, né, dos patriarcas, a dos líderes, que são os juízes, e a dos tempos que tiveram os seus próprios reis. Mas assim, nem tudo foi fácil para o povo hebreu, né? Mais ou menos ali pelo ano 1 depois de Cristo, eles tiveram problemas com os romanos e precisaram sair de sua terra para se proteger, chamando esse período de diáspora, quando se espalharam por diferentes lugares do mundo. E então, né, os hebreus, eles possuem justamente uma história incrível, que começa na Mesopotâmia, passa por Canaã e pelo Egito, né, enfrenta os desafios dos tempos do Império Romano, dos romanos, e essa jornada, né, vai deixar um legado importantíssimo para a civilização humana. Então, né, vamos nos aprofundar justamente perante esses legados, né, do povo hebraico. Olha só, a religião, né, é um dos pontos fundamentais relacionados justamente a essa herança do povo hebreu, né? A religião, ela desempenhou um papel fundamental no processo de união do povo hebreu, tornando-se o elemento mais significativo na formação de seu Estado. Inicialmente, os hebreus eram politeístas, né? Que significa o quê? Com certeza você respondeu corretamente. Significa, né, a crença em
vários deuses. Mas, ao longo do tempo, eles evoluíram para o monoteísmo, né? A crença em somente um Deus, adotando Jeová ou Yahvé como seu único Deus. E dentro desse campo religioso, né, nós podemos perceber aqui, juntamente com o professor, alguns elementos que fazem parte, né, dessa herança hebraica, como, por exemplo, né, o calendário pautado na questão do ciclo lunar, né, a estrela de Davi, que traz consigo, né, justamente essa tradição de fé, coragem, né, além da cruz, né, que tem ali a sua conexão com a figura, né, do cristianismo. E vale destacar, né, que os princípios hebraicos vão servir de base para as duas maiores, né, crenças do mundo, né, que são o cristianismo e o islamismo. Então, estamos falando aí de uma herança muito importante dentro da construção do mundo e dos homens, né? Já que o nosso componente, o componente de história, ele está atrelado a compreender justamente, né, os caminhos que nos trouxeram, né, os caminhos da civilização humana que nos trouxeram até os dias atuais, é de suma importância compreender justamente o quê? A influência do povo hebraico, né, dentro da religiosidade do mundo, principalmente voltados ao cristianismo e ao islamismo. Vamos ao texto. Entre os rituais e crenças dos hebreus, podemos citar a santificação do sábado, considerado o 7º dia da criação do mundo. Outro ponto, a comemoração da Páscoa, para lembrar a libertação da escravidão ou sua saída do Egito. Outro ponto importante, o Pentecostes, né, que comemora, né, o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés. Então, percebemos pontos, né, relacionados aos rituais e às crenças do povo hebraico. Além disso, é importante, né, nos apegarmos também à origem desse povo. Olha só, o relato bíblico afirma o quê? Que os hebreus tiveram a origem com o patriarca Abraão. Abraão, né, um pastor seminômade. Então, o que isso significa, mais ou menos? Que em um dado momento ele estava, né, fixo em uma região, mas em um outro dado momento ele estava, né, mudando do seu local na qual vivia. E ele vivia na cidade de Ur, localizada na Mesopotâmia. Segundo a narrativa, né, o Abraão teria recebido uma profecia de Deus, conhecido como Javé pelos hebreus. E Deus prometeu a Abraão uma terra e uma grande descendência, se ele deixasse a Mesopotâmia e passasse a adorar um único Deus, né, passasse a ser monoteísta. E aqui, né, nós percebemos a trajetória seguida por Abraão. Né? Aqui na nossa setinha vermelha nós vemos, né, podemos perceber que após receber esse chamado de Deus, Abraão liderou uma migração dos hebreus da Mesopotâmia para Canaã, atualmente chamada de Palestina. Os hebreus se fixaram na região do Vale do Rio Jordão, que possuía terras mais férteis. Lembrando, né, que essa região da Mesopotâmia, ela é, né,
ela tem uma característica, que é a característica da crescente fértil. Canaã era uma região fértil e abundante, como terras boas para a agricultura e a pecuária. Isso era muito importante para esse povo, né, que de tempos em tempos, né, tinham que alterar o seu local, né, de fixação. E que viviam justamente da agricultura e da pecuária. Então, nesse mapa, nós conseguimos perceber que a trajetória do Abraão, uma trajetória gigantesca e que com toda certeza ele enfrentou diversos desafios. Mesmo na nova terra, os hebreus mantiveram o seu estilo de vida seminômade, baseando-se na agricultura e na pecuária. Essa fase da história hebraica é conhecida como a fase dos patriarcas. E agora, né, nós vamos ver aqui na nossa telinha justamente, né, esse período que foi marcado pelos patriarcas. Olha só quem está aqui com o professor: Abraão, Isaque e Jacó, que foram 3 nomes que se destacaram nesse período patriarcal da história do povo hebreu. Abraão, né, é considerado o patriarca fundador dos hebreus. Ele é o pai de Isaque, que é o pai de Jacó. Já Isaque, né, que é o segundo patriarca dos hebreus, ele é o pai de Jacó. E, por terceiro, né, nós temos Jacó, que vai ser o último patriarca dos hebreus. Então, vale ressaltar que dentro da história do povo hebraico, você vai ter, né, diferentes fases. E na fase patriarcal, 3, né, líderes vão se destacar: Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, né, que é o pai das 12 tribos de Israel, né, e que são as origens do povo judeu. Durante o período do patriarcado, os hebreus decidiram migrar para o Egito, motivados pela escassez de alimentos em toda a Canaã. E essa migração, né, vai ser importantíssima para compreendermos uma fase difícil vivida pelo povo hebreu. Vamos lá. No Egito, por sua vez, né, ele era uma terra fértil por conta do rio Nilo, né, e por isso não enfrentavam essa escassez de alimentos. Porém, é no Egito que os hebreus vão ser escravizados. Olha só, escravidão no Egito. A chegada dos hebreus ao Egito coincide com o período em que os Hicsos, povo de origem semita, assim como os hebreus, dominavam a região. Os hebreus passaram a ser escravizados depois que os egípcios expulsaram os Hicsos. Segundo os relatos bíblicos, Moisés teria liderado os hebreus na fuga e travessia do deserto a pé. E aqui, né, nós podemos verificar algumas imagens, né, algumas representações, né, pautados na narrativa bíblica, na qual os hebreus receberam ajuda de quem? De Deus. Foram enviadas 10 pragas ao Egito, até que o faraó concordasse em libertar os escravos até então, que eram os hebreus, né? Posteriormente, arrependido, o faraó perseguiu os hebreus. Deus abriu o Mar Vermelho, né, para permitir que o povo passasse. Apesar da promessa de uma viagem de 40 dias para a Palestina, a teimosia do povo contra seu Deus resultou em uma jornada que durou anos. Então você percebe que
essa trajetória, ela é pautada, né, em narrativas bíblicas e que conta justamente a trajetória desse povo tão importante para compreendermos a civilização. Olha só, durante o Êxodo, Moisés teria recebido as tábuas da lei de Deus, que continham os 10 mandamentos. Um conjunto de princípios éticos para orientar os hebreus em sua conduta. Esses mandamentos desempenharam um papel crucial na formação da ética e da identidade religiosa do povo hebreu. E aqui é um ponto muito importante, né, da nossa aula, porque percebemos a influência de um passado que é tão longínquo, né, distante, mas que nos influencia até o tempo presente, né? Eu tenho certeza absoluta que você que está aí do outro lado da telinha sabe, né? E tem, pelo menos já teve algum tipo de contato com os 10 mandamentos. Então você percebe a importância, né, de compreender a trajetória do povo hebreu para compreender também, né, a sua realidade e tudo aquilo que influencia não somente você como pessoa e agente da sociedade, mas também a sua comunidade, a sua sociedade, tá bom? Olha só, o Êxodo, né? O que foi o Êxodo? Foi justamente a migração dos hebreus do Egito de volta para Canaã. Esse processo de migração, ele fica conhecido como Êxodo. Quando os hebreus chegaram a Canaã, encontraram a terra povoada pelos cananeus, povos originários da região, e filisteus. Então você percebe que esse processo de migração, né, ele é uma constante quando analisamos justamente a história do povo hebreu. E aqui nós temos justamente, né, um mapa que relata, né, e que nos mostra as 12 tribos de Israel, né? A narrativa bíblica conta que a região teria sido conquistada em uma campanha militar feita sob a liderança de Josué. Nessa campanha, a região, né, seria integralmente conquistada e dividida em 12 tribos, que passariam a ocupar, né, uma parte distinta, no caso reservada, da região. E dentro desse processo, né, de divisão e de retorno para Canaã, nós temos também um outro período para compreender a história do povo hebreu, que é o período dos juízes. Os juízes eram líderes militares e religiosos que defendiam o povo hebreu de seus inimigos. Eles também eram responsáveis por resolver conflitos internos e promover a justiça. E olha só, os juízes mais importantes desse período foram quem? Josué, Débora, Sansão e Samuel, né? Josué foi o líder, né, dos hebreus na conquista de Canaã. Débora foi uma juíza que liderou os hebreus na vitória sobre os cananeus. Sansão já foi um juiz que lutou contra os filisteus. E o último juiz, o Samuel, ele foi responsável por inaugurar a monarquia hebraica com a coroação de Saul. Vamos ao texto. Para lutar contra os filisteus, as 12 tribos hebraicas decidiram se unir sob um mesmo chefe. Saul foi proclamado, né, o rei dos hebreus e formou o reino de Israel. Então, vale lembrar que já falamos de 2 períodos, o período patriarcal, o período dos juízes, né? E agora vamos falar de um terceiro período, que é o período monárquico.
O período monárquico é a terceira fase da história do povo hebreu. É nessa fase que os hebreus formam um reino unificado, governado por um rei. Os reis hebreus eram responsáveis por defender o povo hebreu dos seus inimigos, promover o desenvolvimento econômico e cultural e preservar a religião judaica. Bom, um ponto importante é que, nessa fase, destacam-se 3 reis. O rei Saul, que foi o primeiro dos reis dos hebreus. O rei Davi, que foi um rei que unificou o reino hebreu e expandiu as suas fronteiras. E o rei Salomão, que vai ser responsável por construir o templo de Jerusalém. Então, essas são as 3 figuras históricas, importantes relacionadas ao povo hebreu, especificamente no período da monarquia, dos reinados. A história do povo hebreu é uma história de lutas e conquistas, Os hebreus são um povo resiliente que sempre soube superar os desafios. Após a morte de Salomão, o reino hebreu se dividiu em Israel, com 10 tribos e capital em Samaria, e Judá, com 2 tribos e capital em Jerusalém. Os hebreus em Judá passaram a ser chamados de judeus, marcando o início de uma fase importante na história. E aqui, temos um mapa que nos mostra justamente essa divisão, O reino de Judá tendo como capital, como cidade-chave, Jerusalém, e o reino de Israel, tendo como cidade, capital ali, Samaria, tá bom? E aí você percebe justamente, nesse mapa. Bom, outro ponto importante a ser tratado é o período do cativeiro da Babilônia, que ocorreu durante o quê? Os hebreus serem subjugados pelo povo assírios, devido a uma divisão do reino. Jerusalém foi devastada sob o comando do rei assírio Nabucodonosor. Muitos hebreus foram então levados como escravos para a Mesopotâmia, constituindo um doloroso capítulo na história do povo hebreu, que é marcada justamente, por conflitos, e mudanças, alternâncias de territórios. A escravidão perdurou até 539 a.C., quando Ciro I da Pérsia conquistou a Babilônia, resultando na libertação dos hebreus. Após retornarem à Palestina, reconstruíram o Estado hebraico na região de Judá, mantendo-se sob o domínio persa. Os conquistadores seguintes foram os macedônios e mais tarde os romanos. A história prossegue com um evento crucial durante o reinado do imperador Tito em 70 depois de Cristo, quando o exército romano devastou Jerusalém, levando a dispersão dos judeus para outras regiões conhecidas como diáspora. Sendo assim, conhecida essa diáspora. Após esse acontecimento, a antiga Palestina foi ocupada por diferentes povos, destacando-se a presença árabe,
na Idade Média. Então, percebemos o quê? Que durante a história, né, e o percurso do povo hebraico, você tem justamente diferentes fases, assim como diferentes modos de governo, né? Num primeiro momento, você tem a tríade, né, patriarcal, com Abraão, Isaac e Jacó. Após, você tem a fase dos juízes e, em um terceiro momento, né, os reinados, com figuras importantíssimas e conhecidíssimas no mundo inteiro, né, como o rei Davi, rei Salomão. E dentro de todo, né, esse processo histórico, você percebeu que elementos do seu dia a dia, né, estão atrelados a esse povo tão importante para a história da humanidade. Assim como para compreender a questão territorial, né, dentro do Oriente Médio, como, por exemplo, né, a criação do Estado de Israel. Apenas em 1948, por meio de uma decisão da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que os judeus conseguiram estabelecer o Estado de Israel, reunindo-se assim novamente como uma entidade independente. Contudo, essa criação desencadeou conflitos que persistem na região, os quais perduram até os dias atuais. Então, o que podemos perceber é justamente isso. Além dos elementos religiosos, sociais, éticos, né, que a sociedade atual ainda está firmemente conectada para com esses elementos que vêm de um passado do povo hebraico, percebemos o quê? Que situações relacionadas a conflitos territoriais persistem até os dias atuais, né? E que são de uma complexidade gigantesca. Mas a gente, né, sempre torce para que os conflitos eles se amenizem e que sejam resolvidos de uma forma mais pacífica possível. Mas vale ressaltar que, para a compreensão de todo esse processo, desde a origem do povo hebraico até mesmo a compreensão de conflitos atuais, você necessita possuir, né, o conhecimento para com o povo hebraico, para com a origem, seus modos de governança. E é para isso que a história, o componente de história, ele está aqui, justamente, né, para trazer esse conhecimento de um passado distante e fazer com que nós compreendamos o nosso presente. E assim finalizamos a nossa aula.